A história começa com um monte de moradores reunidos em volta de um lago, deixando um deles confuso ao ver toda aquela multidão reunida, já que não é dia de festival e nenhum criminoso está sendo julgado. Então um dos moradores lhe explica que por causa do nível do rio que subiu, uma semente do mar foi trazida através da correnteza e agora está florescendo no lago, espalhando seu veneno por todo o local. E mostra os jovens touros que já foram atingidos pela força da criatura, por isso os ratos decidiram chamar um nômade que mora ali perto, mas existe um problema porque esse nômade vive com uma garota que ele resolveu enviar para essa missão. E existem rumores péssimos sobre ela que contam sobre ela ter sido expulsa da cidade de Parque, mas além disso existe outro motivo pelo qual todos não tiram os olhos dela. E ao chegar na aldeia ela nota que o lugar está mais cheio do que de costume, enquanto todos cochicham sobre o fato dela não ter pelos ou cauda, não se parecendo com nenhum animal existente. Mas ela não liga, já que é sempre a mesma coisa. Quando a vê, então se apresenta como Belle LeBlanc, tendo sido enviada por seu mestre Cian LeBlanc. Nisso o ancião da aldeia a recebe e lhe mostra o grande mal que aflige aquele local, munido de um corpo forte que resiste a qualquer espada e ainda solta uma tinta venenosa que impossibilita chegar perto. Ao ver os tentáculos, Belle se recorda de seu mestre sugerindo que a criatura seja um Negroni, mas ela não pode ter certeza até ver com seus próprios olhos. Nisso o rato questiona se ela vai mesmo exterminá-lo e Belle apenas conta que carne de flor é a sua preferida, não importando de qual tipo seja, o que deixa todos impressionados, achando a garota muito bestial. Então ela começa a tirar o excesso de roupas para deixar o corpo mais leve e sai correndo em direção ao lago, mostrando suas habilidades ninja após ter assistido meia hora de Naruto. Então a criatura agarra, levando-a até o fundo do lago e após vê-lo, Belle sai refletindo que a água ainda está muito gelada e resolve que agora já pode acabar com a criatura, vendo que é mesmo um Negroni como fora informada. Nisso a criatura começa a atacar, aplicando diversos golpes com seus tentáculos que arremessam a garota contra o templo, porém ela bloqueia e invoca o poder de sua espada Rundin, que fatia aquele tentáculo sem dificuldades. Então avança contra a criatura, fatiando cada vez mais e mais seus tentáculos enquanto se esquiva dos ataques, até que a criatura acerta, esmagando toda a construção. Mas a garota consegue sair ilesa e avança em sua direção, fatiando com extrema graça e maestria mais um tentáculo da criatura e aproveita a brecha para desferir um ataque poderoso que faz a criatura soltar um grito estridente, liberando um cheiro forte de água salgada, juntamente com uma chuva de sua tinta venenosa que deixa os vendedores desesperados para salvar suas mercadorias. Então a criatura pega e Belle questiona do motivo dela estar ali. Nisso a criatura revela seu intenso desejo de voltar para o mar, mas isso agora é impossível porque ela precisa liberar suas sementes e para isso aceita o fim que lhe aguarda. Ao ouvir isso, Belle entende que não há outra opção e com um golpe de sua espada finaliza a criatura, que espalha suas sementes por todo o local, e ao fim da luta ela observa com cuidado a semente que pegou reflexivamente. Após isso os ratos agradecem e informam que o pagamento será enviado para a residência de seu mestre e Belle questiona se pode ficar com aquela semente e o tentáculo cortado, que deixa os moradores curiosos quanto ao pedido da menina. E ela conta já ter dito que ama comer carne de flores, deixando todos assustados novamente. Então vai embora carregando seus espólios, aproveitando para jogar a última semente da criatura no rio, sabendo que os moradores da aldeia vão queimar todas as outras. Quando chega em casa, seu mestre a parabeniza pelo bom trabalho, mas ela fica emburrada ao vê-lo tentar acender a fogueira usando um método tão arcaico, sendo que pode apenas usar sua magia. E acha que isso é como seu serviço de mais cedo em que ela foi enviada para fazer, sendo que seu mestre teria feito muito melhor. Então mostra ao seu mestre o que trouxe e vendo o pedaço de tentáculo ele elogia seu corte limpo, mas acha que ainda dá para deixar a espada muito mais afiada, por isso a garota deve aprender a liberar todo o potencial de sua espada em um único corte. Nisso ele questiona o que ela fará com aquilo e a garota prontamente responde que irá comer como ela sempre faz, e seu mestre conta que comer é sempre uma forma de expressar seu luto pelos que se foram, e informa que os Negronis não são só carne, possuindo também um corpo bastante resistente, o que faz a garota considerar fazer um sapato com o resto da carne depois. E antes de comer fica incomodada com seu mestre, que começa a misturar vários temperos à comida, contando que o sabor fica muito melhor, porém Belle discorda e acha que se ele quer um sabor melhor deveria cozinhar, mas ele não liga e continua misturando seus ingredientes. Nisso a garota pergunta a seu mestre o motivo do Negroni ter saído do mar e conta que em seus últimos momentos a criatura expressou o desejo de voltar ao mar, mas mesmo assim não foi, e seu mestre diz que ele estava decidido a cumprir sua missão como flor e espalhar suas sementes. Ao ouvir a garota fica confusa, mas seu mestre explica que tudo nesse mundo tenta se misturar. Após a conversa ele vai relaxar enquanto a garota cuida dos pratos, mas conta que na aldeia todos ficaram com medo dela e acha que se seu mestre tivesse ido no lugar dela teria feito um trabalho bem melhor, mas ele acha que não teria nada a ensinar para um peixe, o que deixa Belle com raiva por ele só usar suas habilidades para ensinar. E seu mestre fala que não
pode fazer mais do que isso, pois é seu dever como Enola, e Belle considera que não vão poder ficar naquele lugar por muito mais tempo. Nisso seu mestre conta ver muitos lugares naquele mundo que ela ainda não viu, o que deixa a garota animada, pois acha que ainda pode acabar encontrando alguém igual a ela. Porém seu mestre acaba com essa esperança, pois ele mesmo já andou pelo mundo todo e nunca viu ninguém igual a ela. Então a garota expressa seu medo, dizendo que se eles continuarem desse jeito, o exército do vazio insaciável a levará mais cedo ou mais tarde, sendo esses criaturas que não conseguem mais desfrutar daquele mundo. Por isso, caso a peguem, tem certeza de que será o seu fim. Por isso deseja de coração saber onde pode encontrar pessoas como ela, pois deseja se conectar com aquele mundo assim como todos. Ao ver a aflição da garota, seu mestre reconhece aquele sentimento como uma nostalgia de um lugar que ama, o desejo de utopia ou a incapacidade de amar o lugar em que está ou a si mesmo, e Belle questiona como pode parar de sentir isso. E seu mestre sugere que eles saiam numa jornada, pois mesmo que ela seja a única de sua espécie naquele mundo, se sair numa jornada talvez em algum momento encontre um mundo que seja verdadeiramente seu. Por isso ela deve ir para a cidade de Parque e passar por todos os desafios para se tornar uma nômade, o que não será difícil, afinal ela é sua aprendiz e ele tem plena confiança de que ela é capaz de passar sem dificuldades. Já no quarto ela se recorda das palavras de seu mestre lhe contando que viajar significa colocar sua existência em jogo, e quando isso acontece ninguém pode lhe ajudar. E apesar de ser seu Enola, ele não pode se tornar ela da mesma forma que ela não pode se tornar ele. Acha que a decisão de partir ou não é apenas dela, por isso deve pensar bem antes de decidir. Ao pensar nisso, ela percebe que um dia o momento deles juntos irá acabar, e quando isso acontecer será apenas o começo de sua jornada. Então apaga a luz pensando em encontrar um mundo só dela. Nesse momento sua espada começa a emitir um brilho azulado e ao tocá-la ela se recorda do momento de seu nascimento. Nisso todos os moradores da vila sempre comentaram do fato dela ter nascido de uma pedra sem qualquer característica animal. Então ele joga um garoto longe, percebendo que tem uma força surreal, e sai correndo em direção à casa de seus pais adotivos, mas ao ver que ela também é muito diferente deles, decide fugir, e acaba encontrando dentro de um castelo uma espada misteriosa que demonstra um enorme poder ao ser tocada pela garota, que foge daquele lugar levando seu novo amigo. Na saída se depara com um imenso planeta que faz sua espada brilhar em diversos tons de vermelho, recitando palavras que ela desconhece. Então um guarda aparece e tenta pará-la, mas ela parte sua arma com facilidade e tenta fugir, porém não consegue escapar do segundo guarda, que pergunta o motivo dela estar fugindo com aquela espada, e ela conta que ela é sua amiga. Então é levada até uma cela por onde permaneceu por horas e acorda de seu sonho notando que sua espada realmente a entende. No dia seguinte os ratos estão entregando o pagamento e fogem ao ver a garota, que reflete que não pode culpar os outros pela sua solidão, e conta ao seu mestre a decisão que tomou de realizar os desafios para poder viajar pelo mundo, deixando seu mestre surpreso pela velocidade com que ela tomou essa decisão e a manda pegar sua espada. Nisso ele explica que para se tornar um nômade é necessário receber uma maldição que acompanhará um nômade para sempre, e dependendo da vida de quem a carrega, a maldição pode ter diversas formas. No caso dele, essa maldição só permite que ele use sua magia para ensinar, e conta que esse tipo de maldição só pode ser passada através do sangue. Por isso eles empunham suas espadas, criando um leve corte nos polegares, e juntam seus dedos criando uma zona de intenso poder mágico. Nisso ele manda que a garota recite seu desejo dessa jornada em voz alta, e ela conta querer descobrir suas raízes, conhecer mais pessoas como ela e também se conectar com aquele mundo. Nisso a maldição é criada e ele avisa que essa maldição se tornará uma bênção um dia, por isso ela deve aceitá-la de bom grado. Mas nesse momento ela nota o rosto de seu mestre ficando turvo em sua mente, como se ela nunca o tivesse visto antes, e ele explica que isso significa que ela está prestes a terminar sua lição final, pois uma graduanda não precisa mais das memórias afetivas que criou com seu mestre, apenas precisa lembrar de seus ensinamentos, e afirma que desse modo ela nunca descobrirá o seu desejo secreto, e diz confiar nela para que visite os lugares que ele nunca conseguiu chegar. Nisso Belle se sente perdida num misto de frustração e raiva, e ele a pede para que o corte de vez de suas memórias, desse modo sua dor cessará. Porém a garota fica com mais raiva vendo que seu mestre está sempre tentando fazer com que as pessoas não precisem dele, mas ele acha que esse é seu destino por ser aquele que ensina. Então ela se lembra do momento em que ele foi lhe buscar naquela cela, afirmando que seria seu tutor para sempre e lhe ensinaria a usar aquela espada. E ele lhe conta que um dia Belle aprenderá o significado de Erevan, um feitiço cravado em sua espada. O verdadeiro significado daquela palavra escrita em seu idioma antigo, que hoje eles conhecem como utopia. Nisso ela diz amá-lo, mas ele tem certeza de que sua filha encontrará um homem muito melhor nesse mundo. Então ambos elevam suas auras ao máximo e partem em direção um ao outro, executando um único corte. Então ela vai para um lugar cheio de pedras, das quais uma lhe deu origem, e questiona como aqueles ovos de pedra foram parar ali. Nisso ela
avista outro planeta, o que a leva a se perguntar se por acaso sua terra natal fica no céu, mas acha que isso deve ser alguma piada, mas independente disso ela deseja encontrar um lugar nesse mundo que lhe permita se misturar. Enquanto isso, um rapaz olha em seu relógio vendo que encontrou o que procurava. No dia seguinte ela acorda vendo que os quartos já mudaram de cor e se recorda de que não visita aquele lugar há muito tempo, mas não sentiu saudade alguma. Nisso um Rabitia criança aparece assustando Belly, que decide lhe oferecer um pouco de seu chá e se lembra que encontrar-se com um desses durante a jornada é sinal de boa sorte, mas não acha boa ideia andar com ele por aí, então deixa que fique com sua caneca e se despede. Então ela segue andando até chegar na cidade de Parque, onde todos reparam nela comentando o fato dela não ter nenhum traço animal como eles. Nisso Belly decide comer algo e ao entrar no restaurante o dono a cumprimenta, mas se desculpa pois havia pensado que era uma das sereias do castelo que havia entrado ali. Então ela pede logo algo para comer e enquanto prepara o dono comenta que em Parque eles seguem a lei de Tema, que significa que desde o momento do nascimento todos estão destinados ao bem ou ao mal e caso ela não siga essa lei podem tentar acabar com a mocinha. Ao ouvir isso ela acha que é algum tipo de zombaria e pede para que não a chame de mocinha pois seu nome é Belly LeBlanc. Nisso o rapaz se desculpa e se apresenta como Haggis, dono do amareto, aproveitando para perguntar o quanto a garota sabe sobre aquela terra, o que ela responde saber de quase tudo, e explica que a cidade é dividida entre os top dogs, que são os moradores do castelo, e os underdogs, que são o pessoal de fora das muralhas. Essa diferenciação sustenta a lei do Tema e mantém o equilíbrio naquele lugar, por isso ele avisa que é melhor ela escolher logo um lado. Mas ela conta que não precisa se preocupar com isso, já que deixará o país em breve pois está pretendendo se tornar uma nômade, por isso veio àquela cidade. Mas Haggis manda não perder seu tempo com isso, pois seu Deus nunca permitiria isso, e explica à garota que quem realmente governa esse país não é o rei, sim o Deus. Nisso a garota se lembra de alguém lhe dizendo algo sobre um Deus ex-máquina, mas não entende muito bem, pois foi algo que alguém sem coração lhe disse há muito tempo. Então se recorda de ter findado a vida de alguém, mas não consegue se recordar de quem foi. Nisso um grupo de jovens aparecem com aquele coelho contando que aquela criaturinha roeu a espada de um deles e deu muito trabalho para pegá-lo, e Belly entende que se tratam de solistas do mal. Então eles decidem que vão acabar com o Rabitia, pois fazer isso lhes deixarão famosos e ainda por cima banharem suas espadas no sangue dele as tornarão invencíveis, e não tem problema nisso já que são apenas monstros. Mas Belly arremessa um banco impedindo e pega sua espada, vendo agora que os solistas do mal são diferentes dos de antigamente, pois não sabem diferenciar ser mal de fazer o mal e portanto não merecem uma espada. Então parte para cima, mas no momento de golpear algo lhe acontece como se alguma coisa a estivesse segurando. Então continua lutando derrubando seus oponentes, mas aquela sensação estranha persiste. Então se lembra de seu mestre lhe contando que para se tornar nômade é necessário receber uma maldição, o que lhe faz questionar se por acaso essa seria sua, não podendo mais cortar as coisas. Nisso o vendedor os manda pararem, mas ao ver o coelho roendo novamente uma lâmina o rapaz decide acabar com ele, fazendo com que Belly o impeça, mas o vendedor entra na frente cessando o ataque da garota. Entendendo quanto ela é habilidosa e bestial e agora não tem mais como voltar atrás, pois já destruiu aquelas espadas, e avisa que naquele estado elas não crescerão novamente. Então os solistas do bem aparecem e como a garota não possui uma dog tag, Haggis sugere que ela vá logo, pois como usou uma espada sem dog tag eles não irão deixar barato. Nisso ela se preocupa com a criança, mas ela já desapareceu, então deixa o pagamento pela refeição na mesa e se entrega. Então eles a levam até o castelo e ao ver aquela imensa construção pergunta a sua espada se sente falta dessa cidade, pois ela não se lembra de nada daquele lugar exceto pelo fato de a ter encontrado ali. Nisso ela é jogada no calabouço, onde um baixinho explica que a investigação será iniciada quando a vela se apagar e a deixa sozinha. Lá a garota reflete sobre a forma que sua maldição assumiu, não lhe permitindo mais cortar, e entende que essa é sua primeira provação no caminho para se tornar uma nômade. Isso a faz se lembrar de quando era pequena e esperou por muito tempo naquele lugar até que alguém apareceu, mas agora já não sabe mais quem era e decide que não pode mais esperar, já que agora ninguém virá ajudá-la. Então arrebenta a porta e avisa ao pequenino que a vela já se apagou. Nisso manda chamar o solista Gaff, pois pode-se dizer que possuem o mesmo professor. Enquanto isso um homem pergunta se a espada de Haggis foi quebrada, o que ele nega pois a sua já murchou há muito tempo, e ao olhar para trás se depara com um velho amigo que o cumprimenta, deixando Haggis espantado em vê-lo do lado de fora. Nisso Adonis questiona qual espada teria sido quebrada, vendo todo aquele estrago, e Haggis conta terem sido as de uns rapazes que ficaram tão mal após a briga que ele permitiu que descansassem num quarto nos fundos. E Adonis decide ir lhes perguntar a história toda, mas antes disso Haggis lhe pergunta se ele teria ido ver sua família, o que o rapaz nega pois não tem a intenção de fazer isso, levando os outros a questionar o que o motivou a voltar. Mas Haggis não faz a menor ideia e acha que aquele deve ser o dia dos clientes problemáticos, então vários
gritos são ouvidos do lado de fora das pessoas morrendo de medo ao ver a aparição do exército do vazio insaciável. Nisso Hagiz explica que eles devem ter surgido naquela hora por terem sentido o cheiro de alguém que não consegue se divertir com mais nada naquele mundo, tendo perdido o gosto pela existência. Por isso agora alguém na cidade de Parque irá se unir ao exército. Enquanto isso Belly agradece Gaff por toda a ajuda, pois graças a ele agora ela foi absolvida e ainda tem um lugar para ficar sendo uma hóspede dele. E ele acha que ela deveria ter ido falar com ele desde o começo, já que seu mestre o incumbiu de cuidar dela, então lhe entrega sua dog tag na qual ela deve gravar seu feitiço pessoal nela. Ao ver aquilo a garota lhe questiona do motivo de um solista estar ajudando tanto uma mera ajudante de seu mestre e pergunta se por acaso seu mestre seria tão incrível assim. Nisso Gaff diz se quer poder se comparar a ele e pergunta se ela por acaso estaria guardando o rancor dele, o que Belly nega pois nem se lembra dele. E após contar nega dog tag já que não vai precisar, já que está ali para se tornar uma nômade. Porém Gaff conta que ela não pode fazer isso antes de cumprir um contrato com o rei que a obriga a servir naquela terra como solista por algum tempo. Nisso a garota revela estar sofrendo com uma maldição que a impede de cortar, o que é horrível pois antes ela conseguia cortar os outros com a mesma facilidade com a qual corta flores. Ouvir essa afirmação deixa Gaff em choque, pois para ele não diferenciar derrubar pessoas e flores é uma verdadeira maldição. E Belly conta que para ela sua espada é como uma luva que ela usa quando toca nas coisas, por isso não deve fazer distinção das coisas. Então Gaff insiste para que ela aceite a dog tag, pois pode lhe ajudar a resolver mistério de sua maldição e ainda lhe ajudará em sua jornada, o que faz a garota acabar aceitando, achando que talvez grave a palavra bestial naquela coisa. E aproveita o momento para agradecer novamente o rapaz, pois não queria ter que depender de ninguém nessa jornada, mas como ele se oferecer ela vai aceitar de bom grado a ajuda. Nisso o coelho aparece de novo roendo o móvel, deixando Belly surpresa, questionando se ele teria vindo lhe agradecer. Ao vê-lo Gaff questiona se toda a confusão teria sido por causa dele e avisa que ela deveria se sentir honrada por ter um Rabitia como visitante. Então eles saem e Gaff avisa que irá marcar uma audiência com o rei. Nisso várias pessoas começam a tocar seus instrumentos para as plantas crescerem e ao ouvir aquilo Belly se lembra de já ter praticado muito isso, sentindo uma forte nostalgia, mas acha que sua música nunca deve ter feito nada crescer. Então Gaff lhe pergunta se ela irá visitar seus pais, o que a garota nega pois ainda não é o momento para isso. Após isso decide tomar um banho e leva o coelho junto, que estava tentando fugir. Então lhe pergunta para onde ele estava tentando ir, mas descobre que ele não fala, então o abraça, refletindo que é difícil aceitar gentilezas. No dia seguinte Gaff fica impressionado ao ver que ela gravou La Black em sua dog tag, sendo a segunda pessoa a escolher essa palavra, o que deixa Belly surpresa, pois não se lembra de ninguém com esse nome além dela, e se pergunta por qual motivo o rapaz quer que ela fale com o rei. Nisso uma voz surge em sua mente avisando que como uma servant musiqueirinha ela deve entreter Deus para completar o direito dos contratos. Belly reconhece aquela voz, querendo saber se ela está tentando lhe guiar. Nisso a voz segue contando que o rei carrega a vontade de Deus e as portas para a jornada só se abrirão na presença da realeza. Então Belly entra em um enorme salão que a voz conta ser um dos 3 grandes salões que formam o brasão da terra de Server, circulando Deus no centro com palcos dos 3 lados, tornando aquele lugar sagrado para a nação. Então uma cortina é erguida revelando a Yggdrasil, que é considerado o trono de Deus nessa terra. Nisso ela pergunta se Deus vive mesmo naquela árvore, então enquanto olha sente que a árvore não está olhando para ela. Nisso a voz explica que o rei sacerdotisa reside com o Deus e com sua forma de underdog e top dog o mundo revela sua dupla natureza através do rei. Nisso o rei lhes dá as boas-vindas e avisa que caso sua forma esteja incomodando a garota eles retornarão com prazer para perto de seu Deus. E a outra cabeça entende que a falta de modos da garota deve ser porque ela não pertence a nenhuma tribo. Nisso Belly percebe que deve se ajoelhar, mas enquanto o rei a observa o Deus ainda não olha para ela, então empunha sua espada em sua direção, mas nada acontece. Então se ajoelha e o rei pergunta quem está desejando fazer o ritual dos contratos. Então Gaff apresenta sua amiga, que é discípula de um Enola renomado, e após completar sua última lição decidiu vir até a cidade de Parque. Nisso o rei a questiona de seu motivo para participar do ritual, ao que ela responde querer se tornar uma nômade para entender quem ela é, de onde veio e para onde deve ir. E além disso deseja se encontrar com pessoas como ela, caso contrário estará eternamente sozinha. Ao ouvir isso o rei decide lhe conceder uma chance de firmar contrato e a manda cantar o nome de seu instrumento. Nisso ela mostra sua espada chamada Hundin, obra de Drão, o famoso compositor de espadas. E o rei avisa que agora suas habilidades serão testadas por um solista que será escolhido para lhe desafiar. Alguém com quem ela tem um vínculo passado e é um de seus 4 campeões. Alguém cuja espada ela um dia estilhaçou. Enquanto isso seu antigo mestre vai visitar uma velha senhora que fica impressionada, pois ele é a última pessoa que ela esperava ver naquele lugar e percebe que o filhote dele finalmente saiu do ninho.
coelhinho, o que ele confirma contando que ela conseguiu arrancar seu braço na batalha que travaram e só conseguiu sair vivo por muito pouco, porém sua espada não teve a mesma sorte. O que a mulher constata vendo a espada destruída e pergunta por que ela consertaria aquela espada, o que ele conta que como foi ela que fez a espada só ela pode consertar. Então a mulher fica impressionada vendo que ele ainda fuma ilusões e pergunta sobre como está seu pequeno Xande, o que ele conta que em breve ele se tornará o próximo príncipe real. Então ela questiona se ele já sabe como são feitas as cinzas reais, o que o Enola nega contando ter enviado alguém ao castelo para descobrir o segredo. Uma herdeira de todos os seus ensinamentos e portadora de uma espada que ela forjou, e revela ter deixado suas orientações com ela que em breve a levarão a lugares onde eles nunca chegaram. Nisso a mulher diz que precisam de alguém certo com bom senso e conta que o exército do vazio insaciável possui um faro muito aguçado para achar essa pessoa e acha que finalmente os princípios dessa terra serão postos à prova, incluindo Deus ex machina. Então parte avisando que em breve irá vê-lo novamente e enviará a sua espada assim que ela estiver pronta. Enquanto isso todos se reúnem no salão onde o homem se apresenta como Ki Royale, um dos 4 solistas fiscais dos rituais dos contratos, e fica surpreso ao ver a garota pois não imaginava que a revanche dele seria daquele jeito. Ao vê-lo ela se recorda de ter o enfrentado antes naquela época e acha que não tem a menor chance dela perder, porém agora que está amaldiçoada ela se pergunta se conseguirá cortá-lo. Então o homem conta que ter sua espada quebrada foi benéfico para ele pois da semente da espada anterior ele forjou uma nova que o deixou mais forte. Enquanto avançam para iniciar o combate, Gaff encontra um antigo amigo ficando surpreso pois lembra que o rapaz sempre detestara as Servant Music tocadas para entreter Deus. E Adonis acha impressionante a garota que teve o mesmo mestre que seu amigo, refletindo que seu nome Belly significa pequenina. Enquanto isso a garota se prepara vendo que pode superar qualquer obstáculo se estiver ao lado de sua espada, então parte para cima desferindo um ataque aéreo. Porém é repelida pela espada do rapaz que avança à sua direção e tenta atacar, porém Belly demonstra ter movimentos muito ágeis se esquivando de todos os ataques. Então avança desferindo um ataque que seria mortal, porém mesmo acertando em cheio ela não consegue cortar o rapaz, deixando todos impressionados, pois aquele ataque deveria pelo menos ter arrancado seu braço e ela se questiona como vencerá esse combate se não pode cortá-lo. Então o rapaz invoca toda a sua energia em um único ataque que Belly barra com sua espada, porém a potência e a força é tremenda, machucando as mãos da garota, mas ela consegue jogar a espada dele para longe vencendo o combate. Percebendo sua humilhação o rapaz pede para que ela acabe com ele, porém ela se lembra que é incapaz de fazer isso pois sua espada já não consegue cortar, então ela se dirige até a espada dele deixando o rapaz impressionado com o que ela irá fazer. E vendo que não possui outra opção ela parte a espada deixando ele em choque e todos começam a xingá-la vendo que isso é inacreditável e vergonhoso, algo que não deveria ser feito, e avisam que ela irá se torcer de medo, então pedem que tragam o martelo do medo. Mas Belly conta que esse é seu jeito de fazer as coisas e se eles não gostarem podem vir lutar contra ela. Nisso o homem admite sua derrota percebendo que a garota é muito forte. Então parte o rei conta que admitirão ela como solista, mas ela diz não ter chegado na cidade de Parque para tocar Servant Music. Porém o rei avisa que ela deverá aguardar 3 provações, pois de acordo com o brasão daquela terra ela deverá tocar 3 obras de Servant Music para agradar o deus. No entanto isso ainda não bastará, pois ela vai precisar encontrar o acaso observando a maldição empregada em sua espada, e ao fazer isso ela receberá uma bênção. Do lado de fora alguns assistentes passam cinzas sagradas na garota curando seus ferimentos, mas ela fica muito assustada vendo que a dor passou muito rápido. Então Gaff conta que é justamente isso que as cinzas sagradas fazem e passa em suas mãos curando os ferimentos, achando que ela lutou muito bem contra Kir. Por isso ele está muito orgulhoso. Então a voz explica à garota que os solistas passam sua vida inteira criando suas espadas, sendo elas uma extensão de si mesmos. Por isso quando ela é quebrada nunca mais cresce, só lhe restando murchar. E a garota reflete que não pode mais cortar os outros, apenas quebrar as espadas de contra quem ela lutar, percebendo que realmente está fora de sintonia daquele mundo, sendo muito diferente dos outros. Enquanto isso Deus pergunta a um homem se ele pretende realmente sacrificar aquela garota em prol de seus ideais egoístas, vendo que ele pretende se vingar do seu Deus cuja maldição o prende. E conta que ele nasceu na realeza sendo um sacerdote, mas ao se tornar um nômade ele escapou de Deus e do seu reino. Por isso questiona o que ele ganhou no fim dessa jornada, porém ao ouvir o silêncio do homem eles percebem que ele retornou para se despedir e destruí-los. E reflete que a garota de bom senso realmente irá muito longe. Então o liberta, permitindo que ele vá viver com os mortos, pois ninguém perseguirá um morto, nem mesmo seu Deus. Enquanto isso o coelhinho está comendo uma pedra. Então outro surge achando aquele sabor assustadoramente bom, percebendo que alguém tem que ser muito tolo para abrir mão dos fios do destino. Então manda que suas fórmulas espalhem a notícia e acaba encontrando o que procurava. Nisso os rapazes de mais cedo estão observando
observando as cinzas sagradas dadas por Adonis, que contou que eles podem trazer suas espadas de volta à vida usando aquilo. Porém ele também havia avisado que aquilo testará o mal em cada um deles. No entanto o rapaz não liga e diz que quando sua espada estiver inteira de novo ele irá se vingar daquela garota sem traços e daquele coelho irritante, lhes ensinando uma lição, contando ter roubado uma coisa do coelho que irá usar para traí-lo. Mas o outro coelho aparece avisando que são eles que irão aprender uma lição, então joga uma magia fazendo eles pegarem fogo, porém explica que isso é apenas um pesadelo. Então escuta do lado de fora o exército do vazio vindo buscar os rapazes e decide não ficar no caminho deles, refletindo que sua amada nunca seria vítima dos sonhos do purgatório tão facilmente. No dia seguinte Belle conta ainda está impressionada com as cinzas sagradas que curaram totalmente seus ferimentos. Garth acha muito bom que ela tenha se recuperado a tempo, pois os solistas do mal atacarão Boulevard Undereast a qualquer momento, e revela que a região onde os pais dela moram será o foco do ataque. Ela fica brava perguntando o motivo pelo qual ele não contou nada, mas ele diz que isso iria contra a lei do tema e revela que o rei já sabia que esse ataque tinha sido planejado. Porém só quem trabalhará para contê-lo serão os solistas escolhidos pelas invocações divinas, e avisa que a seleção já está ocorrendo nesse momento no castelo, porém Belle não está disposta a esperar por isso e acaba entendendo que Garth já sabe que ela vai ser escolhida e pergunta o que ela fará se não for escolhida. E ele avisa que ela terá que pagar o peso da sua espada em ouro, que ela acha engraçado pois vai acabar falindo. Então parte, mas acaba chegando tarde demais, vendo tudo destruído, e pergunta para um homem o que aconteceu com as pessoas, o que ele diz terem sido levadas pelos solistas do mal. Então Belle parte percebendo que essa é uma batalha pelos músicos da agricultura, refletindo que os músicos do lado de fora não possuem muitos instrumentos ou plantações, por isso para eles talvez seja uma questão de vida ou morte, mas ela não pode deixar que eles levem seus pais, então acaba avistando os prisioneiros e parte para cima, travando uma batalha com os cavaleiros, derrotando um após o outro, então derruba os minotauros com sua habilidade. Nisso o velhinho manda suas guerreiras atacarem ela e conta ter ouvido que uma garota selvagem apareceu na cidade de Parque, então joga uma magia para tentar acabar com a garota. Porém ela parte aquele círculo mágico usando sua espada, deixando o velhinho impressionado, que foge mais rápido possível. Nisso os soldados da cidade finalmente chegam e ela aproveita para poder libertar seus pais, que ficam muito felizes em vê-la novamente. Então uma menininha vai abraçar seus pais e Belle percebe que eles tiveram uma filha de verdade dessa vez. Nisso ela pergunta seu nome, descobrindo ser Belém, que significa irmã mais nova de Belle, o que a deixa emocionada vendo o carinho de seus pais. Então se despedem e eles tentam convidá-la para ir com eles, mas a garota conta já ter encontrado uma forma de retribuir por eles terem lhe criado, revelando que irá se tornar uma nômade. Mais tarde ela caminha pela cidade notando que seu colar sumiu, tendo sido perdido na luta, mas decide deixar pra lá, pois em algum momento tudo vai dar certo. Enquanto isso uma das guerreiras observa o colar que pegou da garota por estar frustrada, vendo que ela era muito mais forte. Nisso uma barreira mágica é erguida pelo coelho e o velhinho pergunta o que ele quer com eles e ele conta apenas querer um favor, então aparece para Belle querendo saber o que ela deseja. Ela diz não ser nada que possa encontrar no momento, então ele a pede para que lhe acompanhe numa caminhada, aproveitando o momento para se apresentar como Kit Deol, e avisa que já sabe o nome dela pois ela esteve cuidando de um garoto chamado Kit Denofin, e conta que de onde vem todos os Habitias são da família. Então chegam a um lugar onde os nômades se reúnem e ele explica que todo o país possui um lugar assim. Ao entrar a garota sente a sensação de estar em casa e o coelho pede uma música andorinha, que é uma trovadora viajante que canta para viver. Ao ouvir isso Belle pergunta se por acaso ela vai cultivar naquele lugar, pois não tem sentido pedir uma música se você não vai cultivar ou construir algo. Mas o rapaz explica não ter pedido música para cultivar algo. Nisso Andorinha começa a tocar e cantar uma música com uma voz angelical que deixa todos entretidos, fazendo Belle se recordar dos momentos em que viveu com seus pais. Ao fim todos aplaudem, ela agradece a Andorinha pela música, então o coelho revela que quando ela não está cantando não consegue falar, sendo essa sua maldição de nômade. Belle continua em choque vendo que a mulher possui uma voz tão linda mesmo não estando criando nada, e o coelho acha engraçado a reação da garota vendo que ela deve achar aquilo um potencial desperdiçado. Mas ela avisa que apenas não esquecerá da voz dela, pois na letra de sua música cantou o seu nome. Nisso Kit pergunta se ela encontrou o que buscava, contando que os pais dela também podem ter ouvido aquela música em algum lugar. Uma música para aqueles que estão prestes a começar sua jornada, fazendo a garota entender que seus pais devem ter retirado o nome Belle daquela música, pois sabiam que um dia ela partiria em jornada. Mas mesmo assim lhe deram muitas coisas, o que a faz acabar chorando por ter perdido seu colar. Mas Kit lhe devolve tendo trocado por seu relógio e Belle entende que finalmente encontrou o que buscava.